Fala, meus amigos, família Tricolor, tudo bem com vocês? Boa semana, bom começo de semana. Meu vídeo tá um pouco atrasado hoje, era para entrar no ar 1, vai entrar um pouquinho depois, porque eu tava fazendo feijão. Tô sozinho em casa, tô me virando aqui, e aí eu tenho pavor de panela de pressão. Tava pitando, você tem que ficar meio de olho ali, mas estamos aqui, tá? Vamos fazer hoje a nossa entrevista coletiva do Dorival Júnior, depois da vitória do São Paulo em cima do Internacional. Eu não assisti, vou assistir com vocês. Lembrando que daqui a pouquinho, 4, 5 da tarde, tem o Comentando Comentários aqui no Barulho Jogos também, o pessoal comentou no vídeo do jogo. Ainda dá tempo, vou deixar na janelinha aqui na janelinha o vídeo da análise do jogo de ontem, você comenta, eu faço uma seleção ali para prestigiar os amigos do canal, dos dois canais, né, que estão sempre aqui com a gente. Se inscreva no canal, Barulho Jogos ainda é um canal que está crescendo, muita gente assiste aqui, não é inscrita do canal. Somos patrocinados pelo Sportsbet.eu, pela Tivoli Sports e Tivoli Futebol, as duas lojas da Tivoli que tem lá no Alpha Shopping, aquela loja que me deixa maluco de futebol, muita coisa que tem aqui sobre futebol eu pego lá, é o mesmo shopping da São Paulo Maria, então tá na descrição o site da loja e o WhatsApp, o mesmo esquema, você fala lá, vi pelo Barulho e tal, você vai ter um atendimento super especial. Sem perder tempo, vamos dividir a tela aqui para a gente fazer a entrevista coletiva do Dorival Júnior. Vamos ver o que ele falou depois da vitória contra o Inter. Eu não assisti ainda, vou assistir junto com vocês. Vamos ver o que o Dorival falou. Roda aí. Primeiro, assim, foi um jogo muito difícil. Uma equipe que com certeza vai estar brigando do meio da tabela para cima, inclusive por posições importantes na competição. O Internacional é uma equipe que merece muito respeito e foi assim a partida, muito disputada, muito brigada. É natural que nós tenhamos enfrentado uma equipe que, sob o comando do Mano, já vive um outro momento, um pouco diferente daquilo que a nossa equipe vem tentando construir. Eu acho que foi uma boa apresentação. Tivemos, naturalmente, algumas dificuldades, principalmente na primeira etapa, onde a flutuação, tanto do Patrick quanto do Maurício, dificultavam muito a nossa marcação e, com isso, criavam uma linha de passe interessante que, quando eles giravam, eles já estavam praticamente sempre buscando um jogador ali para uma tabela ou uma bola enfiada. Mesmo assim, eu acho que o nosso comportamento foi muito bom. Mais uma partida que nós não tomamos gol, e isso é fundamental para a nossa sequência. Eu fico feliz com tudo isso. Eu acho que ainda demanda tempo para que tenhamos assim alguma coisa mais palpável em relação àquilo que está sendo apresentado. Mas eu sinto que os jogadores estão procurando entender e querendo acertar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E em todas as partidas que nós fizemos, a entrega, o comprometimento de todos tem sido assim exemplar, em razão dessa luta, dessa dedicação, que alguns resultados iniciais aí têm acontecido, e eu fico muito satisfeito com tudo isso. Eu acho que eu não entendo nada de técnica, de tática, mas eu acho que eu vi a mesma coisa que o Dorival ontem. Eu falei no vídeo pós-jogo que no primeiro tempo o São Paulo sofreu com essas tabelas, demorou para encaixar a marcação no meio ali. Se você assistir o jogo, você vai lembrar, várias tabelas ali. Eu falei, sorte que o Luiz Adriano estava num dia de Luiz Adriano do Palmeiras, então aquela fase final ali, né, que ele não estava acertando. Mas, de fato, sofreu no primeiro tempo e depois encaixou a marcação. Vamos lá. Dorival, boa noite. Você falou desses problemas e dificuldades na primeira etapa, principalmente depois do término do primeiro tempo. Você sai conversando com o Nestor, eu consegui observar isso, vocês dois conversando, discutindo no bom sentido, né, debatendo, né, ideias. Era exatamente sobre isso, não quero a parte tática não, tá? Mas qual que era essa conversa? Não, mas... E pelo menos... pode ter a parte tática também, ué. Defensivamente, no final do jogo, sofreu mais, mas vem sofrendo menos, digamos assim. Você concorda com isso? Não, eu concordo. Talvez não tenhamos sofrido tanto na segunda etapa quanto aconteceu no primeiro tempo. Essa conversa com o Nestor era justamente por isso. Nós tínhamos que neutralizar um pouco mais os passes por dentro e darmos condições da equipe do Inter jogar pelos lados do campo, para que pudéssemos, aí sim, iniciarmos um combate, já que nós estávamos preparados para isso. Então, nós tentamos, de todas as formas, na segunda etapa, corrigirmos esse posicionamento, bloqueando o primeiro passe, forçando essa jogada pelos lados do campo. Tanto é que o Mano percebeu, fez a troca, inclusive, do seu lateral,
buscando uma alternativa para que eles pudessem ter um escape um pouco maior. E, mesmo assim, eu acho que a postura que nós tivemos foi mais agressiva na segunda etapa, onde nós neutralizamos e conseguimos criar boas oportunidades. Dorival, boa noite. São 5 jogos que você escala Beraldo e Arboleda, em 3 deles como titular juntos. Em um deles você poupou, depois poupou o outro em outra partida. São 6 jogos que eles juntos não sofrem gol. Então eu queria que você falasse dessa sintonia dos dois também, a energia que os dois geram, como eles se complementam nesse sistema defensivo. Olha, eu acho assim, é um sistema. E a nossa marcação ela começa com os nossos 2 homens de frente, obrigatoriamente e necessariamente. Quando isso não acontece, com certeza, os 2 homens de zaga que jogarem ficarão expostos. Eu acho que isso aconteceu também na partida do meio de semana, onde nós tivemos uma participação muito boa nesse quesito, e nós só tivemos bolas alçadas na nossa área, jogadas por dentro, em momento nenhum aconteceram. O Inter tem 2 jogadores que são muito bons nesse quesito, que a todo momento procuram pifar ou receberem uma bola em profundidade, o caso do Alan, o caso do Maurício, que usam muito bem os seus atacantes de frente, para que possam ter esses diálogos e essas infiltrações, e ainda assim nós não demos essa oportunidade. Raras foram as vezes que eles conseguiram uma troca de passe, mesmo assim a nossa cobertura chegou. Então, o que é importante destacar é que é um trabalho coletivo. Não adianta você ter uma excelente dupla de zaga se você não estiver protegido pelo seu meio-campo, em bolas de fundo, em bolas de meio fundo, em bolas que são alçadas pela área ou trabalhadas à frente dela. O que nós temos que ter é essa organização que a equipe apresentou. Mesmo nos momentos mais problemáticos da partida, onde o Inter conseguiu ter um pouco mais de posse, nós não conseguíamos uma agressividade de combate, ainda assim nosso time estava organizado e não sofreu tanto quanto imaginávamos. Então eu acho que isso sim são pontos importantes. Em relação até à primeira pergunta lá atrás que foi feita, eu acho que isso talvez venha melhorando a cada momento, e a gente está sentindo uma cumplicidade um pouco maior dos jogadores integrados e interessados, sabendo de alguns posicionamentos importantes, o que vem dificultando para as equipes adversárias buscarem infiltrações e conclusões em nosso gol. Lembra que a gente conversou aqui, não é preciso ser muito especialista em tática para entender que o sistema de marcação é o sistema, a gente sempre falou aqui, o sistema defensivo, né? Não adianta você ter 2 zagueiros bons, não adianta você ter 2 volantes se o sistema defensivo é ruim. Você vê o que ele falou? Desde os atacantes, lá começa lá na frente. É um sistema defensivo. Quando o sistema defensivo é minimamente capaz, os zagueiros se destacam, porque eles estão ali para cumprem só o papel dele e não ficam expostos. Isso aí a gente sempre falou. E eu vi mesmo nos outros jogos do melhorou, porque no São Paulo era, né? Lembra que a gente conversou ontem? Teve roubada de bola no segundo tempo do Nestor, lá no campo de ataque. O São Paulo marcava com o olho, né? Os adversários vinham. Toda a bola que passava do meio de campo era um perereco para a defesa do São Paulo. Isso realmente tem melhorado. Não é à toa que o São Paulo está sem tomar gol, não é à toa. E o Beraldo e o Arboleda fazem essa dupla de zaga. É um trabalho, gente, não é descobrir a pólvora, não é descobrir a roda, mas é um trabalho básico, né? É um sistema defensivo sólido, né? Dorival, boa noite. Você tem, na posição de volante, você tem feito quase que um revezamento ali entre Luan e Gabriel Neves, mas o Pablo Maia titular em todos os jogos com você. O que tem chamado sua atenção com relação ao Pablo Maia, que hoje marcou um golaço? A desenvoltura dele, a dinâmica dele, a forte marcação, a mobilidade, movimentação. Eu acho que o Pablo está encontrando um caminho aí, uma recuperação. Tem sido um jogador importante na função. E, naturalmente, a gente vai aguardando pelo crescimento dos demais. Eu acho que todos estão tendo a oportunidade. É um campeonato que você... Não é, as pessoas falam pouparem, né? Não é nem no sentido de poupar. É no sentido de você colocar em campo a melhor equipe possível. Nós teremos agora uma sequência que será muito complicada, um absurdo até os jogos que nós faremos. Nós viajaremos agora para Fortaleza. Retornaremos para um jogo com Corinthians. Viajaremos para o jogo do Sport. Retornaremos para 2 dias e meio depois estarmos jogando com o Vasco aqui no Morumbi, correto?
e logo em seguida uma viagem terrível aí para a Venezuela, provavelmente decidindo uma vaga da competição. Então, é para vocês verem que não será fácil e eu tenho que contar com todo mundo. Então, não tem essa equipe titular, esse é o titular, a dupla de zaga titular, não. Eles têm que estarem preparados, porque a todo momento nós teremos algumas mexidas, algumas mudanças, para que seguremos alguns jogadores e tenhamos, pelo menos teoricamente falando, um time muito mais saudável para a partida seguinte. Eu já vou avisando que isso vai acontecer, para que amanhã não cause surpresa e, de repente, não fale, não se define uma equipe. Não é isso. É porque a nossa sequência ela é absurda e não há quem suporte a carga de jogos e treinamentos. Eu acho, só rapidinho, gente, eu acho que tem razão, é insano o calendário, mas é time grande disputa isso, né? Todos os times grandes estão disputando, estão passando pela mesma dificuldade. O Corinthians, só para citar o exemplo, vai passar pela mesma situação também, uma situação mais dramática na Libertadores. O que a gente fala aqui é o seguinte, você tem que ter um esquema de jogo e você vai trocando as peças com o mesmo esquema de jogo. Se você ficar trocando toda hora jogador, toda hora esquema, uma hora o Pablo Maia joga de um lado, outra hora ele joga do outro. Até o exemplo do Pablo Maia é bom, porque ele falou, a gente falou no vídeo de ontem, né? Ele tá achando um caminho, o Dorival confirmou aqui, ele tá achando um caminho. Onde ele joga na esquerda, onde ele joga na direita, onde ele tá achando. E quando ele achar esse caminho, ele tem que ter um substituto que também siga por esse mesmo caminho, taticamente o mesmo jogo, que se posicione ali, que tenha esse posicionamento. O problema maior não é nem isso do calendário, o problema maior, eu acho, que é não ter tempo de treinar, não é tempo de você trocar uma peça, não é tempo de fazer, não há tempo para você fazer um treinamento e colocar o Mendes, por exemplo, para fazer essa função do Pablo Maia. Você vai fazer isso no jogo? Você está correndo risco. O Rogério fez isso toda a trajetória dele. Você viu o que aconteceu. A trajetória do Rogério Ceni foi um fracasso no São Paulo. Mas teve lesão, beleza. Mas eu acho que você tem que ter uma base, né? E principalmente um esquema tático. A gente não tinha, pelo menos com o Dorival, parece que está encontrando um esquema tático. Ontem ele colocou o mesmo time contra o Ituano, que foi a melhor partida dele. E ontem se superou, para mim, foi a melhor partida. A gente entende, tem que trocar peças, não é mais alguns jogadores, eu acho que tem que ter ritmo de jogo, como o Gabi, por exemplo, tem que ter ritmo de jogo. Mas a gente sabe que a rotina é insana. Só que a rotina é de time grande, é assim para todo mundo. Não é só para o São Paulo. O São Paulo não é vítima de nada. Todo mundo sabe disso. Os dirigentes, o treinador, todo mundo, os jogadores, todo mundo sabe que vai encarar essa maratona. Né? É time grande e acontece isso. Dorival aqui. Chamou atenção na hora do pênalti do Luciano. Apenas os jogadores ficaram no gramado, o Rafinha e o próprio Luciano, que bateu a penalidade. O restante foram conversar com o senhor. O que você quis passar para os seus atletas na hora, na ocasião da partida? E ainda falando um pouco mais sobre o Pablo Maia, em entrevistas anteriores você comentou que é um meia que você gostaria de trabalhar em vários setores do meio campo, principalmente de chegada, mais na área do adversário. Quanto representa para ti nesse trabalho o gol marcado feito por ele hoje? Quando nós chamamos ali todo mundo é porque nós não estávamos realmente nos encontrando na marcação. E estávamos dando muitas brechas por dentro. Tentamos mudar, eu acredito que depois do gol nós mudamos um pouco, no intervalo nós conseguimos mudar por completo, melhoramos muito a nossa postura, porque mudamos o posicionamento de dois jogadores que foram fundamentais para o nosso crescimento. Com relação ao Pablo, eu acho que ele tem essa capacidade, a partir do momento que ele desenvolva alguns comportamentos um pouquinho diferentes, eu acho que ele vai ter um aproveitamento muito melhor e ele talvez se surpreenda com a possibilidade dele estar se aproximando ainda mais da área, às vezes até infiltrando mais na área, chegando para que possa vir a ser também um jogador que tenha essa infiltração. Então, eu acho que não é só capacitá-lo nessa condição de um primeiro homem de combate. Eu acho que ele tem qualidade suficiente para poder desenvolver um pouco mais e, de repente, ser útil em duas ou três funções dentro da equipe. Dorival, boa noite. Falar também do parceiro do Pablo Maia no meio campo, né, o Gabriel Neves. Ele tem as características de um jogador que, na tua visão, complementa o Pablo Maia e que pode ser aquele 8 que o São Paulo não encontrou até o momento na temporada? Eu acho que tudo é questão de tempo. O Gabriel está readquirindo uma melhor condição. Ele está evoluindo a cada momento, assim como a grande maioria dos jogadores, né, a gente está sentindo que estão começando a entender um pouco mais aquilo que a gente está buscando.
Eu estava fazendo uma conta aí, nós temos apenas 6 ou 7 sessões de trabalhos até agora. Então, é para vocês verem que eu acho que, assim, em relação ao primeiro dia para agora, eu estou muito satisfeito porque algumas coisas já começaram a dar uma boa resposta. Quando eu falei anteriormente que eu ia tentar aproveitar o máximo possível o trabalho deixado pelo Rogério, era nesse sentido. Eu não fiz alterações bruscas, eventualmente dentro das partidas eu preciso mudar o posicionamento de um de outro, mudando a forma de atuar. Nós iniciamos de um jeito, ao fim do primeiro tempo estávamos de outro e voltamos para o segundo tempo com uma outra sustentação, em termos de números, né? E em razão disso, eu acho que daqui a pouco nós encontraremos uma condição que as coisas irão acontecer de uma maneira um pouquinho mais natural. Eu acho que ainda é cedo, eu entendo que ainda vai oscilar bastante e nós temos que ter essa paciência de irmos buscando encontrar a melhor condição possível para a equipe. Eu acho que a grande virtude do Rogério, do trabalho do Dorival, é que ele faz o simples. Ele pegou uma terra arrasada e está fazendo o simples. O conhecido popular arroz com feijão, é isso. Não inventou a roda, não está com pouco tempo de trabalho, fez uns ajustes de posicionamento, como ele mesmo fala. Dorival aqui, boa noite. Até pegando um pouco o gancho dessa tua resposta, é claro que são 6, 7 sessões de treinamento, mas algumas diferenças a gente começa a perceber no jeito do São Paulo atacar principalmente. Um número que me chamou a atenção, e aí é só um comparativo, não um julgamento de valor de como um técnico gosta de jogar e outro. Mas a gente vê que o número de cruzamentos do São Paulo tem diminuído. O São Paulo está com uma média de... hoje teve, se não me engano, 10, 11 só cruzamentos na partida. A gente vê que é um time que parece que tenta trabalhar mais a bola, ao invés de buscar esse cruzamento. É uma ideia que você já está conseguindo implantar para ter uma forma diferente de atacar esse São Paulo? É que eu gosto muito que as minhas equipes joguem com infiltração, né? Com parede, movimentação do terceiro homem, aproximação de um homem por trás que possa fazer esse time jogar. É a maneira como eu sempre gostei de trabalhar. Eu acho que nós não vamos perder essa possibilidade por fora, mas nós temos que ganhar e muito essa condição por dentro. E por isso que nós estamos trabalhando a exaustão. Todos os períodos que nós temos aí, nós estamos procurando fazer com que os nossos jogadores ataquem o máximo possível a última linha adversária, para que nós possamos estar um pouco mais próximos ao gol adversário, e consequentemente criando mais possibilidades de poder termos aí definições mais claras em relação ao gol. Então, eu acho que tudo é questão de tempo, demanda muito trabalho, repetição, não é do dia para a noite que isso acontece. Por isso que é só esse trabalho paciencioso, mas que a cada momento a gente sente ganhando um pouquinho mais de corpo. Isso tem sido importante. Os resultados ajudam para que você mantenha uma tranquilidade e continue insistindo naquilo que você busca. Dorival, você ainda não estava aqui, São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista, o torcedor já ficou preocupado. São Paulo começa o Campeonato Brasileiro, uma derrota no Rio de Janeiro, você também não estava aqui, o torcedor preocupado começou aquele mais pé no chão a fazer contas, 45, 46 pontos, que era o que o torcedor mais pessimista imaginava para o São Paulo nesse campeonato para se livrar do rebaixamento. De repente, você chega, o São Paulo são 5 jogos de invencibilidade, um time muito mais encaixado já no seu comando. Qual é a conta, apesar só das 6, 7 sessões de treino, qual é a conta que você faz para o São Paulo nesse campeonato e se isso você vai ajustando no decorrer das partidas? Obrigado. Que o torcedor continue preocupado, que nós também continuaremos preocupados e tentando melhorar essa equipe. Número de pontos, é muito difícil você falar alguma coisa. Nós vamos tentar fazer a melhor campanha possível, vamos brigar para chegarmos em todas as competições. Temos que jogar com alternâncias aí ao longo de toda a temporada, não será fácil, mas nós contamos com o nosso torcedor, contamos com o crescimento da nossa equipe, tanto individual quanto coletivamente. O trabalho é para isso, nós temos que nos comprometer ainda mais. Um início bom, nada além disso, nós não podemos parar por aqui, nós temos que continuar, buscarmos aí uma sequência que seja importante e que amadureça ainda mais esse grupo, essa equipe, fazendo com que, ganhando confiança, você ganhe ainda mais qualidades aí para o desenvolvimento de cada partida, que não serão fáceis. Todos têm acompanhado aí o Campeonato Brasileiro, um perde e ganha muito grande,
E nós teremos que estar atentos e ligados até a última rodada da competição, porque muita coisa ainda vai acontecer. Sabe o que eu acho como chama isso, gente? Jogar limpo com a torcida. Né? Não está jogando limpo? Tem que continuar preocupado mesmo. A gente está preocupado. É só ver o que aconteceu com o São Paulo nos últimos anos, aí, nos últimos tempos. O São Paulo luta para não cair um campeonato sim, o outro não. Então ele tem razão, isso é jogar limpo. Tá difícil, a gente vai ter que fazer trocas, o campeonato perde e ganha, é uma trajetória difícil, o que a gente tem que se comprometer é tentar disputar todas as competições. É isso, gente. É jogar limpo com a torcida. E isso eu acho que é jogar limpo com a torcida, independente de qualquer coisa. Ele podia ter vindo aqui falar, não, que o torcedor é isso, que o torcedor tem que apoiar, porque como se o torcedor não apoiasse, né? Que o torcedor não sei o quê, que o torcedor é isso, que tem que brigar, porque o São Paulo não sei o quê, tem que fazer... Não, é isso aí. O torcedor tem que continuar preocupado e o torcedor vai continuar cobrando. E é o que ele falou, gente. É um bom início e nada mais. É isso aí. É isso aí, Dorival. Joga limpo com a gente. A gente vai estar aqui apoiando sempre, cobrando sempre. E essa postura de jogar limpo eu acho que tem que ser aplaudida. Dorival, boa noite. Você comentou, né, o primeiro gol ali, que foi o pênalti, você conversou, né, com os jogadores, você não reagiu, né, quando foi gol do São Paulo, você ali conversou com o pessoal. No segundo gol você já reage, já abraça os jogadores e tal. São duas reações totalmente diferentes. É porque eles atenderam aos seus pedidos? O que você viu de diferente nesse segundo gol que você já conseguiu comemorar? E uma segunda perguntinha. Na última sexta-feira o Luxemburgo foi apresentado no Corinthians e disse à imprensa que deve abrir os treinos para os jornalistas acompanharem. Nesse seu retorno ao São Paulo, você pretende fazer isso também ou não vai ser sua forma de trabalho? Obrigada. O que aconteceu é que o treinador está vendo que as coisas não estão acontecendo como você queira e como você espere. E, de repente, foi uma oportunidade de eu tentar reorganizar muito mais do que comemorar. Na segunda etapa, eu acho que a equipe já vinha apresentando uma outra desenvoltura, já vinha com uma outra forma de jogar. E é natural que o segundo gol nos trouxe um alívio muito grande. Aquilo que eu falei, a equipe do Inter é uma equipe perigosa, uma equipe que já tem aí, o Mano já tem mais de um ano de trabalho, né, eu acredito, talvez um pouco menos, mas já tem a equipe, o grupo dele muito mais nas mãos, né? Eu estou praticamente ainda tentando conhecer o meu grupo. Então é natural que ainda busque correções em treinamentos e jogos. Por isso que para a gente você só tem um alívio quando a partida finaliza. Com relação ao Vanderlei, tem um rapaz aí atrás de você que ele pode responder melhor do que eu essa pergunta. Mas assim, eu vou respeitar aquilo que está sendo definido pelo clube até então. Deixa eu só falar sobre isso, gente. No vídeo da noite, no Barulho Viso, a gente vai falar sobre isso de abrir treino para a imprensa. O Luxemburgo está liderando, né, tomou essa atitude, e já faz tempo que eu estou para falar isso com vocês, de abertura de treino para a gente vai falar bastante sobre isso no vídeo da noite, tá? No vídeo do Barulho Vídeos. Eu não vou nem comentar nada aqui, porque eu também tenho uns questionamentos para fazer e a gente conversa mais sobre isso. E legal isso aí que o Dorival falou e que o Luxemburgo está fazendo. Lucas de uma Rádio Dimensão Esportiva. Falando um pouco sobre base, recentemente surgiram informações que você gostou do futebol do Felipe Negrutti. E a minha pergunta é em relação a outros jovens da base para posições carentes, se existe uma intenção de promoção desses jovens, aí citando para as pontas, Caio Mateus e Neverton. Obrigado. Aos poucos, a gente vai tentando observar um pouco mais a base. Ele chamou atenção num trabalho, eu tirei várias informações, tudo muito positivas. Ele está vindo, ficando um período com a gente. De repente, aconteça dele poder atuar. Não acontecendo, ele volta, faz alguns jogos na base, retorna ao profissional. Então, tudo é uma questão assim de tempo, que ele possa ganhar minutagem, um pouco daquilo que a gente deseja, que ele já vai entendendo a forma como a gente atua. Eu acho que isso tem sido importante. Alguns outros daqui a pouco poderão estar. Eu tive apenas uma oportunidade até agora, então vamos tendo calma aí, porque primeiro eu tenho que acertar a nossa equipe e depois tentar encontrar algumas soluções. Dorival, boa noite. Teve uma novela que rolou até um pouquinho antes de você chegar, que era a renovação de contrato do Luan.
ela se estendeu um pouquinho agora e teve um final feliz para grande parte da torcida, que foi a renovação. Então eu queria te perguntar como é que você vê essa renovação, se você chegou a temer perder o Luan, e se com a renovação, a permanência dele, o Pablo Maia renovou também há pouco tempo, esse setor é um setor que não há carência. Na sua opinião, está bem servido, não é um setor que o São Paulo deve se preocupar na próxima janela? Não, o que eu vejo é assim, eu acho que os jogadores estando tranquilos e com as suas situações resolvidas, isso é fundamental para qualquer clube. Principalmente jogadores que estão ou estarão atuando a qualquer momento. Eu acho que o São Paulo tem que estar atento ao mercado a todo momento, a todo instante. Nós não podemos baixar a nossa guarda, acharmos que está bom, não. O São Paulo tem que estar, sim, atento ao mercado, como sempre foi, possibilitando uma condição ou outra aí na frente. A minha obrigação é tentar facilitar o máximo possível a esses jogadores, trabalhá-los de todas as formas, não encontrando uma solução, de repente, busquemos aí fora, não tendo, busquemos na base, o inverso, né? Não tendo na base, busquemos aí fora, mas eu acho que nós teremos que estar sempre atentos. O São Paulo precisa voltar e voltar forte ao mercado no momento que a diretoria acha conveniente, sem pressão nenhuma, sem aquela imposição, mas todos têm consciência que nós sempre precisaremos estar melhorando o nosso grupo de trabalho. Por isso que todos têm que estarem se mexendo e dando uma resposta, para que a gente minimize toda e qualquer possibilidade em relação a contratações em determinadas posições. O que ele quis dizer bem claramente... Foi importante, não entendo? O que ele quis dizer claramente foi assim, cada um faz a sua parte. Eu faço a minha, tento aproveitar a base, tento ver o que eu tenho aqui e vocês se mexam para trazer reforço, se a gente achar pontual, se vê pontual, porque o São Paulo é grande e precisa sempre estar de olho no mercado. Eu vejo assim, eu vejo como um recado, nenhum recado mal criado, nenhuma intimidação, nada, mas o recado foi claro, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que ele está coberto de razão. Não dúvidas. O jogador ele tem que estar tranquilo para poder atuar. E todos que tenham um tipo de problema assim, tem que ser resolvidos. Para que não tenhamos esse gancho. O jogador não pode ter essa condição em aberto. Ele tem que estar sossegado para poder desenvolver o seu melhor. Dorival, boa noite. É uma curiosidade, né? No intervalo, eu percebi que o árbitro chega em você, conversa alguma coisa, você está indo para o vestiário e você volta imediatamente para falar com o Rafinha. É uma cena difícil da gente ver, o árbitro conversando e você ainda dentro de campo indo falar com o jogador. Queria saber o que o árbitro te falou e o que você falou para o Rafinha. Não, eu só fui perguntar o que havia acontecido. E ele falou que o Rafinha tomou o cartão porque havia falado alguma coisa. E a hora que eu virei, o Rafinha estava conversando com a arbitragem, conversando e às vezes gesticulando um pouco. Então eu fiquei preocupado com aquilo. Eu não sei o que eles estavam falando, eu não sei qual era o nível da discussão, no bom sentido, da conversa. Eu só tentei tirá-lo dali para que não houvesse, até porque ele já tinha um cartão. Apenas para tentar evitar uma situação ali que poderia acontecer, se tivesse sido uma discussão. Oi, Dorival, tudo bem? A minha pergunta é sobre a situação do Erisson. Um pouquinho antes do jogo contra o Tolima, você chegou a comentar que queria contar com ele lá na Colômbia, mas até agora ele não voltou. Eu queria saber se você, acompanhando de perto, tem expectativa de utilizá-lo agora nessa sequência complicada que está vindo pela frente. Porque a gente tinha uma expectativa e ela acabou não se confirmando. Ele ainda está sentindo assim alguma coisa que ele não está totalmente seguro da sua condição. Então nós temos que dar um tempo um pouquinho maior para que ele alcance essa recuperação. Uma lesão muscular, às vezes você tem uma falsa impressão do que possa estar acontecendo, você quer arriscar e de repente acabe sentindo um incômodo. Então por isso que nós só vamos colocá-lo quando ele esteja realmente em condições e aí totalmente recuperado. Ele tentou, mas ainda não se sente confortável e confiante para poder fazer os movimentos naturais. Então não tem como. Encerramos então. Bom, acabou. Gente, a gente fala mais sobre já falamos bastante, né? A gente fala mais sobre essa coletiva do Dorival no vídeo das 8 da noite. Daqui a pouco, 4 da tarde, tem comentando comentários. Já voltou na pesquisa IBEST? Tiozinho tá lá, respirando por aparelhos, mas tá. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você votar. Pode votar todo dia se você já votou.
É um prêmio importante da internet, eu vou encher um pouco o saco de vocês aí, tá bom? Obrigado, gente. A gente se encontra às 4 da tarde no Comentando Comentários, e à noite a gente fala, lá no Barulho Vídeos, a gente fala sobre essa história de abrir treino para jornalista, para imprensa, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se encontra. Tchau, tchau.